Olá, pessoas! Eu sou Bruno de Andrade e vocês estão no Lume Artes, nosso encontro ainda eventual com a arte contemporânea brasileira. Não estou prometendo uma frequência ainda aqui nesse podcast. Quando for possível, eu vou gravando e vou trazendo. Quando eu conseguir contatos com pessoas interessantes, estou aqui com uma pessoa muito interessante e que contato com ela eu consegui através da Priscila Gontijo. Um grande abraço para a Priscila, que eu já entrevistei lá no Literatura. Pretendo entrevistá-la também aqui no Lume Artes. Em breve, é bom porque eu falo em breve, a gente nunca sabe quando é, né? Então, em algum momento. Mas hoje eu estou com uma cantora, atriz. Como costuma acontecer aqui, é quase que algo recorrente. Pessoas com múltiplos talentos, né? É muito curioso como a arte costuma realmente se conectar, né, nas suas múltiplas formas. Então, hoje eu converso com uma cantora, atriz, que vem aqui para falar sobre o seu trabalho, sobre o álbum que ela lançou no ano passado, o seu primeiro álbum. Então, tá mais do que fresco para a gente conversar. Então, seja muito bem-vinda, Juliana Calderon. Muito obrigada, Bruno. Prazer estar com você aqui. Juliana, enrolei aqui no Juliana. Juliana, eu sou sempre muito curioso com nomes, né, com as origens. Então, eu queria saber de onde vem esse Caldeirão. Pois é, eu sou descendente de portugueses e espanhóis, né? Português por parte de pai, espanhóis por parte de mãe. E esse sobrenome vem de Málaga, Hum. enfim, dos ancestrais da minha mãe. E eu gosto muito dele, assim, me identifico muito com esse sobrenome. Meu nome, na verdade, é Juliana Caldeirão Borges de Paula. Mas, quando eu era criança, as pessoas me chamavam de Di Paula, inclusive, na escola, né? Pelo sobrenome, a Di Paula, Di Paula. E aí, na faculdade, isso aconteceu uma transição meio natural, começaram a me chamar de Caldeirão, e eu realmente gosto. Acho que tem uma coisa meio bruxona, assim, né? Caldeirão. E me Sim. identifico muito também com a cultura, né, espanhola. Enfim, então, gosto do meu sobrenome. Pensei em mudar o primeiro até, de Juliana para Lola. Tem um perfil até no Instagram de poesia que chama Lola Calderon, Hum. mas por enquanto eu acho que ainda tô no processo, ainda vou ficar. Oh, engraçado, o meu sobrenome, um dos meus sobrenomes, também é de Paula. Só que eu perdi o Di, porque para não ficar Bruno de Andrade de Paula, o Di foi cortado, mas meu nome então é Bruno de Andrade Paula. Temos aí um sobrenome oculto em comum. Olha só, E será que Juliana, somos parentes? talvez. Diga. Eu nunca rastreei de onde vieram esses seus sobrenomes, mas quem sabe? Podemos ser parentes do Chico Anísio também, ambos, quem sabe? E Juliana, tu teve contato com o espanhol desde cedo? Porque tu canta em espanhol também. Pois é, na verdade eu não, até hoje essa é uma lacuna, eu quero muito aprender espanhol. Mas eu sou atriz e eu brinco, assim, eu morei 4 anos em Londres, né? Então fui para Espanha algumas vezes. E todas as vezes que eu fui, eu brincava de falar, não tinha vergonha, né? De experimentar, de tentar. E eu acho que eu tenho uma facilidade mesmo, assim. E as canções em espanhol, na verdade, surgiram muito do nada. É, é meio doido, assim, mas é Coração Carbón, que é de fato uma canção em espanhol. Me veio completamente intuitivamente, assim, eu nunca estudei espanhol, mas enfim, ela veio assim. E La Droga é uma canção em portunhol, né? Se você parar pra prestar atenção, ela é uma canção um pouquinho mais torta, assim. La Droga é cheia é um portunhol mesmo, né? Eu brinco que eu falo fluente portunhol. Espanhol ainda não. Mas às vezes sai certo. E no meu show eu também canto canções da língua espanhola, né? Em espanhol. La Llorona, que é uma canção popular mexicana, na verdade pré-colombiana, né?
E canto No Soy de Aquí ni Soy de Allá também, que é uma canção argentina, do Facundo Cabral, também eternizada na voz da Chabela Vargas, que é uma referência para mim. Então eu passeio por diversos países de língua espanhola, né? Assim, como referência também. Mas é isso, até hoje não. Quero muito ficar bem fluente em espanhol, mas até hoje não sou totalmente fluente, mas me comunico, entendo e canto. E componho também. Olha, é mais do que a maioria faz, então já está suficiente. Bom, então eu quero saber agora da tua relação com a arte, de forma geral, teatro, com a música, mas com tudo, assim, de onde surgiu esse interesse? Surgiu cedo? Tu teve contato com a arte desde criança, não sei? Como que isso foi desperto em ti? Hum, Pois é, assim, desde que eu entendo por gente, sempre quis ser atriz, assim, eu me lembro de ser muito novinha, criancinha mesmo. Isso vai entregar um pouco a minha idade, sem nenhum problema com isso, tenho 42 anos. Quando era criança, era muito obcecada pela Rainha da Sucata, por essa novela. E eu queria ser a Rainha da Sucata, de qualquer jeito. Então, assim, eu lembro de, enquanto criança, né, dizer que eu queria ser bailarina, atriz e cirurgiã de transplante. Mas eu tinha certeza que eu queria ser atriz, assim. E eu gostava muito de fazer teatro na rua, de pegar, né, os amigos no prédio e fazer teatrinho na rua. Todo evento de Natal, Páscoa, encontro familiar, tava lá eu fazendo uma imitação do Michael Jackson, fazendo uma pecinha, chamando as crianças de dirigir alguma coisa, meio obcecada com teatro. E eu me lembro que eu estudei no Colégio Rio Branco, né? E uma vez eu tinha 12 anos, eu fui assistir a peça acho que era de 15 anos, do grupo de teatro Rio Branco, que é um grupo de teatro tradicional, assim, né, de escola. E o Dan Stubach, na época, estava novinho, ele que dava aula lá e tinha dirigido essa peça e participava dessa peça, inclusive. E eu me lembro de ter assistido e chorado copiosamente, assim. Meu Deus, é isso que eu quero fazer, eu quero estar com eles, né? E aí entrei para o grupo de teatro Rio Branco, enquanto criança, né? Fiz duas peças dirigidas pelo Dan Stubach na época. é, e aí começou, né? Enfim, fui fazendo outros cursos também. Só que na hora de prestar vestibular, minha família não apoiou e eu fiquei muito insegura e acabei prestando comunicação, né? Não fiz teatro como faculdade, mas nunca abandonei. Continuei sempre fazendo cursos paralelos. Entrei para o grupo de teatro da faculdade também. Fiz peças na faculdade. Então, fiquei sempre muito dividida, né? Por conta dessa escolha de cursar comunicação, eu fiquei. Né, isso criou uma rachadura em mim, porque eu estava sempre querendo voltar para o teatro. Aí eu voltava um pouco para o teatro, e depois voltava para a comunicação. É, então, o teatro sempre esteve presente, assim. E, e aí, fiz parte de vários grupos, né? De teatro, estudei com Tapa, atuei com Sátiros, no grupo Sátiros. Enfim, CPT, né, Antunes Filho, tive uma trajetória aí no teatro de grupo, né, de São Paulo, Teatro Alternativo de São Paulo, e uma coisa que me fazia refletir um pouco nesse ofício, né, do ator e da atriz e tal, eu sentia falta de ter um pouquinho mais de participação criativa na obra como um todo, né, isso era uma coisa que me incomodava um pouco, assim, porque eu sentia que não existia esse espaço, né? Assim, você é ator, você faz seu trabalho de ator e fica quieto, né? E é isso. E acho que tá certo também. Mas eu tinha um ímpeto, uma vontade, eu via as coisas e eu pensava sobre elas, né? E eu queria poder trocar ideias sobre elas. E eu via que às vezes isso era mal visto. Era assim, nossa, vamos conversar um pouco sobre o que que você acha, né, sei lá, dessa música, na hora que entra essa música, ou essa trilha, ou aquela cena, talvez a encenação pudesse melhorar de tal forma. Eu queria conversar sobre tudo, e eu via que isso não era muito bem visto, assim. E eu já cantava, é, e eu me lembro do dia, assim, que eu estava cantando, inclusive com um grupo de teatro, depois
depois do CPTzinho, que eu fiz CPTzinho, aliás, um dos melhores cursos de teatro que eu já fiz na vida, que é o da metodologia do Antunes, né? E a gente saiu pra tomar uma cerveja, alguém pegou um violão, comecei a cantar, e alguém falou, pô, você devia cantar mais, né? Você canta bem e tal. E ali naquela noite eu pensei, caramba, na música, talvez eu possa ter mais autonomia, eu vou poder pensar mais sobre tudo que eu gosto de pensar, sobre a iluminação do meu show, sobre a dramaturgia do meu show. Eu vou poder ter mais autonomia, que era algo que eu sentia falta, às vezes, só, trabalhando só como atriz nas peças, né? Não só porque já é um trabalho, imagina, imenso, complexíssimo, e eu tenho um super prazer também em fazer esse trabalho, né, de atriz na obra de alguém, enfim, sendo dirigida por alguém. Mas eu senti essa falta também de poder ter esse lugar de autonomia e de criação mais livre, né? E, 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 e aí eu comecei a namorar com a ideia de compor e comecei a compor. Na verdade, eu comecei a compor principalmente depois de depois de um término de relacionamento, assim, eu já tinha composto algumas canções, mas quando eu fiquei mal, né, quando eu fiquei com meu coração partido ao meio, foi quando eu me tranquei em casa e comecei a compor mesmo, assim, loucamente, né? E foi ótimo, então, assim, agradeço, né, essa dor, porque ela foi importante para mim, porque eu sou muito extrovertida, né, sou uma pessoa muito sociável, então para mim é muito fácil estar com as pessoas, e às vezes para compor, para criar, você precisa estar com você, né? Querendo ou não, aquele coração partido me fez querer estar comigo, me fez querer me fazer companhia, né? Eu não tinha muita vontade de estar com as outras pessoas, eu estava triste, eu estava em luto, né? Então, e é isso. E aí, tô contando uma longa história, né? Mas enfim, e aí comecei a compor, aí formei uma banda para cantar, tocar as minhas músicas. As canções vieram em português, inglês e espanhol, talvez por conta dessa fase da minha vida, porque eu fiquei 4 anos morando na Inglaterra, então tive contato com essas outras línguas também, e naturalmente veio, né? Eu comecei a compor assim. Tive banda por 5 anos, a Granata, tocando as minhas canções, e nesse meio tempo formei uma outra banda também com um grande amigo, que é o Rafael Castro, um grande músico também, que se chama Repentina. A gente deve voltar com essa banda agora, estamos voltando, na verdade, esse ano com a banda. E da pandemia parou tudo, e aí eu decidi que eu precisava gravar, né? A Granata já tinha acabado, e eu pensei que eu tinha essa dívida comigo mesma, assim, que se eu não gravasse as minhas canções, eu ia ficar para sempre meio com esse buraco, sabe? Assim, poxa, eu tenho tantas canções e elas não existem, né? E aí eu chamei o Marco França, que é um grande amigo, talentosíssimo, né? Artista também, diretor musical de teatro, produtor, ator, diretor. Então foi um casamento super feliz, porque, enfim, porque ele também é do teatro, né? E as minhas músicas são dramáticas, são teatrais. Então a gente fez o álbum e lançou, na verdade, no finalzinho de 2023. E aí, desde então, eu tenho feito esse show que se chama Primeiro Ato Tectônica, que é o nome do álbum, que é um show que mistura música e teatro mesmo, assim. É um show teatral, porque tem mais música do que texto, né? Mas tem texto, tem narrativa, tem começo, meio e fim, tem uma história ali. Na verdade, de autoficção também, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Mas então, tu falou que se interessou também em enveredar pela música para ter essa liberdade, para se expressar. Uhum. Mas tu já cantava, certo? Já cantava, já cantava. Desde sempre, como foi? Olha, eu acho que desde de criança, assim, também, já fazia, eu com 12 anos fiz aula de violão. Meu pai, o sonho do meu pai era ser cantor, né? Hoje ele tá com 81 anos, tá fazendo aula de violão, coisa mais linda. Porque ele acabou, enfim, ele foi engenheiro, né? Acho que essa é a história de muitas pessoas, né? Que sonhavam em ser artistas e acabam enveredando por uma profissão porque o pai, porque a mãe, porque, enfim, né? Porque a sociedade acaba pressionando. Meu pai é essa pessoa. Então, desde muito nova, ele queria que eu e a minha irmã fizéssemos música, né? Assim, porque ele não tinha podido fazer. Assim, ele não se, né? Acabou não fazendo. Então, ele colocava a gente em aula de canto, em aula de violão, né? Enfim.
E então eu fiz aula de violão quando eu era criança, assim, e já cantava nos saraus, na praia, né, no luau, enfim, nas viagens, acampamentos. E fui cantando assim, meio sem muita expectativa, assim, só cantando mesmo. Mas sabia que eu tinha facilidade, que eu tinha afinação, né? E, e eu confesso que eu sou um pouco relapsa, assim. Eu gostaria de ser mais focada, mais estudiosa. Eu não sou muito estudiosa, eu não fico assim, bitolada, né, obcecadamente estudando. Poxa, talvez se eu fizesse isso, talvez eu fosse uma grandíssima cantora. Mas não é o caso, eu faço muitas coisas. Eu acho que eu sou uma atriz que canta, acho que eu canto bem, mas não sou uma cantora com técnica, que estudou muito e que, sabe? Para mim as coisas são bem intuitivas mesmo, assim. Óbvio que fiz aula de canto também bastante tempo, né? Mas é isso, sinto ainda que tem um longo caminho para eu alcançar uma qualidade técnica, assim, realmente, enfim, muito boa. Mas. Mas é isso, assim, amo cantar, acho que quem canta seus males espanta mesmo, cantar faz bem, acho que criar faz bem, né, se expressar faz bem, e podendo cantar, eu tô cantando, quero cantar mais esse ano, vou cantar mais, né, porque eu vou voltar com essa minha outra banda também, tô com um outro projetinho também, é, que vamos ver que se vai sair, é, e é isso, então sempre cantei, mas desse jeito, meio solto, sabe? Nunca foi uma coisa muito organizada. Eu achei curioso essa história. Quer dizer, eu achei curiosa. Olha, eu errando aqui a concordância. Eu achei curiosa essa história do teu pai, porque tu disse que teus pais não te apoiaram tanto assim ali naquele momento de escolher faculdade, e ele tinha essa vontade de ser artista também. Tu acha que a Uhum. própria trajetória dele, talvez as próprias dificuldades que ele encontrou, foi que fizeram com que ele fosse contra esse caminho? Meu pai, olha, meu pai, ele é muito ético e muito, ah, ele é muito tranquilo, assim, ele não chegou a fazer pressão para eu não fazer arte, mas ele não me encorajou. E ele sempre disse assim, arte é um hobby. Então, ele sempre colocou nesse lugar. A minha mãe, por outro lado, era extremamente ativa em ser contra. Assim, Esse é é o um dia eufemismo inteiro gritando: maravilhoso. não vai fazer isso de jeito nenhum, né? Você vai morar na rua, você quer ser. Pelo amor de Deus, se você fizer isso, você sai da minha casa agora. Era assim. Então, eu lembro de quando eu tinha 18 anos, a minha mãe falando no meu ouvido que eu não podia ser atriz de jeito nenhum, que eu não podia fazer teatro de jeito nenhum, e meu pai quieto, né? E aí um dia eu falei com ele, eu falei, pai, mamãe fala que eu não posso ser atriz, que minha vida vai ser horrível, que eu vou ser pobre, que eu vou, né, enfim, que eu não vou ter como me sustentar, que eu vou estar, que eu... Você também acha isso? Você também acha que se eu fizer teatro, minha vida vai ser um horror, vai ser um fracasso total, né? E ele falou assim, filha, faça o que você gosta, sucesso é consequência. Aí eu falei, nossa, né? Ele falou, mas ele falou só essa frase. Mas aí foi isso, acabou. Ele só falou essa frase. E ela continuou. Não vai, não vai. E aí, eu com 18 anos, assim, extremamente insegura, sabe? Extremamente. E aí, e aí prestei o quê? Publicidade e propaganda, né? É isso, que é aquela faculdade que você faz. Que tem um monte de artista frustrado, né? Porque você fala assim, gente, tá, não posso ser artista, não posso fazer teatro, não posso fazer música, né? Não posso fazer artes plásticas. Beleza, então o que que eu vou fazer? Ah, administração, que é o clássico, que é o básico para quem não sabe o que quer fazer. Não, mas pô, tem publicidade. Publicidade tem mais criatividade, né? Dá pra gente criar um pouquinho. Vamos fazer publicidade. Então, né, eu fui pra publicidade nessa esperança, assim. Falou, bom, pelo menos dentre as opções que tem uma aqui que tem um pouquinho mais de criatividade. Lendo engano, né? Assim, claro que tem criatividade, maravilhoso, mas assim, é uma vida super dura a vida, né, do publicitário. É, e,
enfim, eu me lembro quando eu fui trabalhar numa agência de publicidade a primeira vez, assim, que eu falei assim, gente, essa vai ser minha vida, eu vou ficar na frente de um computador 8, 9, 10 horas por dia, 11 horas por dia, porque às vezes não tem nem hora para ir embora, porque pô, agência é uma loucura, né, de trabalho, aquela tensão, e você tem que criar em curto espaço de tempo, né, não tem a liberdade do artista, querendo ou não, de estar vivendo um pouco de um ócio criativo ali para, né, não, cria agora, inventa aí uma história em que você tem 2 horas, meia hora, vai sair. Ah! É, E cria enfim, dentro de um briefing, né? Assim, não é exato, livre de nenhuma forma, exato. né? E para vender, né? Para vender, para vender não necessariamente um valor em que você acredita, né? Você se vende, né? E eu acho que tem essa utopia, essa idealização em torno da arte, que é a gente poder fazer algo que não é só para vender, né? Que tá fora da lógica do mercado, né? Que não é para isso, não é para fazer dinheiro, não é para as pessoas comprarem um produto, para as pessoas viverem melhor, é para as pessoas refletirem sobre a vida delas, é para as pessoas rirem, para as pessoas chorarem, se emocionarem, se sentirem vivas, né? É outro lugar, né? E acho que esse também é um desafio para quem trabalha com arte, porque uma hora que, né, quando eu, por exemplo, quando eu só trabalhei como atriz, o teatro não pagava as minhas contas. Então eu precisava fazer publicidade também como atriz. Então eu fiz muita publicidade como atriz. E me machucava, me violentava também, né? Tá colocando né, o meu corpo, o meu rosto, minha voz. Claro, eu faço locução ainda e respeito, gente, não é isso. Eu respeito super, acho que é um trabalho digno e acho que a gente tem que fazer mesmo, porque a vida tá aí, o mundo é esse, a gente precisa pagar as contas e vambora. Mas às vezes a gente faz trabalhos que a gente fala, poxa, eu preciso do dinheiro para pagar as contas mesmo, porque senão eu jamais faria isso aqui, entendeu? E isso vai violentando a gente, né? Vai machucando, assim, a nossa alma um pouco, assim. E aí, hoje eu trabalho com algo no paralelo, né? Eu trabalho com comunicação não violenta, que é algo que eu acredito mesmo, assim, que está completamente alinhado com os meus valores, com a minha visão de mundo. E eu posso me dar ao luxo hoje de não fazer publicidade, né? De eu pedir para as agências não me chamarem mais. Claro, se tiver alguma coisa. Eu já fiz filmes publicitários muito lindos, assim, que estavam vendendo ali alguma coisa, né? Um produto, mas também estavam vendendo um ideal, um valor que eu acho que é fundamental para a sociedade, como compaixão, solidariedade, inclusão. Aí, aí eu já me sinto até mais confortável. É engraçada essa É, história. Ah, desculpa. mas é isso, hoje eu me dou ao luxo de não fazer testes para publicidade, enfim, porque é isso, eu trabalho com algo no paralelo que usa comigo, né? É, é um pouco isso, assim. Uhum. Então, uma coisa que eu percebo, que eu aprendi nesses anos entrevistando escritores e artistas, é que é uma armadilha essa coisa da publicidade e do jornalismo também. Porque muitos escritores entram no jornalismo porque, eu gosto de escrever. E aí chega lá e, cara, você vai escrever, mas vai ser dentro de uma caixinha com estrutura definida do que vai estar no título, do que vai estar aqui na manchete, do que vai ser o primeiro parágrafo, né? Você não tem essa liberdade, né? E a publicidade da mesma forma. Mas, como nem tudo são espinhos também, né? Assim como nem tudo são flores, nem tudo são espinhos, acredito que dentro, né, dessa tua formação na comunicação, como tu disse, tu se encontrou como comunicóloga. Eu acho, assim, eu nem sei direito o que é, mas eu acho um nome ótimo. Sabe, eu quero ser também. E tu trabalha com essa questão da comunicação não violenta. Então, eu queria que tu dissesse um pouco sobre o que é esse teu trabalho e também como esse teu trabalho conversa com a tua arte. Uhum. Nossa, ótima pergunta. A gente vive numa sociedade pautada pela cultura da violência, né? A gente está imerso na ideologia da violência em inúmeros sentidos, né? Inúmeros. Na nossa relação com o mundo e na nossa relação com a gente mesmo, né? Então,
eu acho que a comunicação não violenta, ela é uma filosofia, ela parte da filosofia da não violência, que tem como princípio fundamental uma coerência interna, né, com o que a gente sabe que é ético, com o que a gente sabe que, enfim, que está servindo a vida, e não o contrário, né? Então, quem sistematizou a comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg, que foi um psicoterapeuta norte-americano, que sempre, né, ele cresceu se perguntando o que nos passivo enquanto seres humanos, de não querer ver o outro sofrer, de sentir empatia quando a gente está vendo alguém em sofrimento. E ao mesmo tempo, a gente também tem esse ímpeto de muitas vezes até achar bom que o outro esteja sofrendo, né? Desejar que o outro sofra, legitimar o sofrimento das pessoas, né? Assim, mereceu, né? Tipo, é isso mesmo. Então a pesquisa dele foi um pouco essa, o que que faz com que as pessoas se afastem da sua natureza compassiva e passem a legitimar e até desejar a violência e agir violentamente, né? E nessa trajetória dele, ele estudou psicologia, né? Enfim, foi entendendo que até na psicologia existia uma desumanização, porque ele começava a tratar as pessoas como, esse aqui é um neurótico, esse aqui é um psicopata, esse aqui é... E o quanto que isso vai desumanizando a pessoa. Essa aqui é a narcisista. Então, como é que eu lido com a narcisista? Eu já não estou mais lidando com um ser humano, estou lidando com um rótulo que eu criei para essa pessoa, né? E isso vai desumanizando a gente, né? E desumanizando as nossas relações. E aí, e aí ele vai, enfim, vai se aprofundando nessa pesquisa, conhece o Carl Rogers, que é um psicólogo que tem, né, a psicologia dele é centrada na pessoa, né? Tem como norte fundamental a empatia, né? Então a humanização do outro sempre. E aí ele vai se tornando um mediador de conflitos. E ele vai se tornando um grande mediador de conflitos, a partir, né, dessa empatia radical, né, dessa humanização radical. E ele vai sistematizando esse método, né, esse processo de comunicação, que se chama comunicação não violenta. Muitas vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas comunicação não violenta, né, tem violência no nome, né, podia ser comunicação empática, né, comunicação compassiva, comunicação amorosa, mas parte justamente da filosofia da não violência, né, do Ahimsa, né, indiano, né, do Gandhi também, enfim, dessa percepção de que a gente só pode ser não violento, a gente só pode ser verdadeiramente compassivo se a gente compreender o que é a violência, né, e onde a violência está em nós. E aí se recusar a compactuar com a violência. Por isso que é comunicação não violenta. Porque eu preciso entender o que é a comunicação violenta para conseguir me recusar a compactuar com ela. E tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com vulnerabilidade, tem muito a ver com a gente estar muito consciente dos nossos gatilhos emocionais, estar muito consciente é, de onde é que pega, né, pra gente, onde é que a gente estoura, onde é que a gente explode, tá muito consciente de que a gente é capaz de ser violento, né, e essa é uma escolha que está sempre ali, pode ser uma escolha, né, então essa consciência é muito importante. E aí, quando você pergunta o que tem a ver com o meu trabalho enquanto artista, né, enfim, é, eu acho que eu acho que o que eu faço, assim, por exemplo, né, o meu trabalho como compositora tem muito a ver com isso, assim, com a gente, porque eu compus de um lugar de extrema vulnerabilidade, né, assim, a maior parte das canções eu compus pelo menos desse álbum, né? Não foram todas assim, mas desse álbum, Primeiro Ato Tectônica, ele é um álbum existencialista, né? É um álbum que fala sobre isso, sobre essas rachaduras, sobre essas tensões que a gente vai vivendo na vida, que a gente sabe que a gente vai precisar se movimentar em algum momento, porque tem alguma coisa que não está funcionando, né? E então ela é um processo, foi um processo de autoconhecimento muito grande para mim fazer essas canções, né? E eu tô falando de algo muito, muito íntimo meu, na verdade. E com isso, convidando as pessoas a também olharem para o íntimo delas, né? Assim, onde é que. E normalmente, quando a gente está num lugar
que não é o nosso lugar, que a gente não se reconhece nele, que foi um lugar imposto para nós, que é o que a gente faz o tempo inteiro nessa sociedade, impõe rótulos, lugares, né, papéis para as pessoas. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Isso é extremamente violento, né? E aí a gente às vezes veste esse figurino e fala, ah, então tá, então eu sou esse personagem nessa sociedade, tá bom, então eu tenho que agir desse jeito, e você perde contato com quem você é, com os seus desejos, o que você gosta de fazer, com onde você, né, com o que você se diverte, o que te faz feliz, né? Você vai se desconectando de tudo isso. Então você está sendo violento com você mesmo, também, se submetendo a isso. E aí isso vira um grande ciclo, porque quando a gente está infeliz com a gente mesmo, as chances da gente ser violento com o outro aumentam muito. Porque isso escapa, de alguma forma, esse ressentimento, essa raiva que a gente sente até da gente mesmo por não estar se honrando, isso vaza, sabe, muitas vezes para fora, né? Então, acho que esse show, Primeiro Ato Tectônica, ele tem muito a ver com esse mergulho na gente mesmo, pra gente entender onde é que a gente tá, é onde a gente quer estar, a gente tá vivendo uma vida que faz sentido pra gente, ou a gente tá comprando a história que alguém tentou impor, né? E vivendo uma vida que, na verdade, está nos matando aos poucos, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com a filosofia da não violência também, porque é uma busca de uma autenticidade, de uma verdade radical, com você mesmo, em primeiro lugar, porque se você não estiver cuidando de você, assim, de verdade, você não vai conseguir cuidar de ninguém, né? Então, é um pouco sobre isso, assim. Não sei se foi muito complexa. Que isso é o espaço para ser mesmo. E um- uma outra questão que se irmana até a essa questão da não violência e que tu trabalha é o feminismo, né? E até numa das músicas que tu canta, você relembra, né? Assim, eu tenho uma mãe que teve uma avó, que teve uma bisavó e tudo mais, né? E um pai que teve um avô, que teve um bisavô, mas que nasceu de uma mulher, né? Então, ser violento contra as mulheres é ser violento contra tudo, né? Contra o que nós somos. E tu trabalha bastante esse aspecto também na tua obra, queria que tu falasse sobre isso. Super. É, eu acho que o mundo está precisando muito do feminino, né? Acho que a gente está vivendo em pleno século XXI a ameaça de uma terceira guerra mundial, né, assim, é inacreditável, né, que isso esteja acontecendo. Estamos assistindo aí as guerras voltando e esses massacres sendo naturalizados, né, assim, na mídia e por políticos e por lideranças globais. E, e eu acho que pensando assim no arquétipo mesmo, né, do que significa, né, ser mulher. Eu tenho uma outra canção no álbum também, que é Leoa Tectônica, né, que é uma homenagem que eu faço à Terra, como uma mulher também, que é contraditório, que tem as suas polaridades, lógico, né, mas que está sendo devastada também por essa lógica que a gente está, que é uma lógica muito masculina nesse sentido da conquista, da competição, né, de, de, de querer conquistar tudo, de querer mais, né, e de muitas vezes não tá conectado com uma sensibilidade do cuidado, né, da troca, da gente estar junto, da comunidade, da comunhão, né. Então, esse álbum para mim também tem muito a ver com isso, assim, como tem a ver com essa urgência de resgatar o feminino em todos nós, né? Porque o feminino tá aí. Essa cultura, ela não, ela deslegitima o feminino, né? Ela considera fraqueza a vulnerabilidade, né? Você fala de sentimento é fraqueza, né? E não é à toa que o índice de suicídio entre homens é tão mais alto que entre as mulheres, né? Porque os homens foram socializados para não falar dos sentimentos deles, para não pedir ajuda, para não se vulnerabilizar. Eles não podem ser humanos também, eles têm que ser fortes, né? Eles têm que entrar nesse papel do que é dessa construção, né? Do que deve ser o homem, do que deve ser o masculino, né?
E isso está nos matando, está matando os homens, está matando as mulheres, está matando o planeta, está matando todo mundo, né? Então, é urgente a gente reverter isso, na verdade, né? Assim, eu trabalho muito em corporações, eu dou aula de comunicação não violenta e facilito encontros, né? Conversas entre times e líderes e, enfim, em empresas. Então, eu estou muito dentro das empresas. E eu vejo quão cruel é, né? Assim, a cultura de tantas organizações, que é essa cultura do você não pode sentir. Você guarda o seu sentimento, você deixa ele pela sua casa. Aqui é profissional. Como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível você só ser um profissional e não se. Não, a gente está sentindo o tempo todo. E isso é extremamente violento. A gente não poder expressar que a gente está inseguro, que a gente está com medo, que a gente está triste, que tem um dia que a gente está mal, que a gente está tendo um problema familiar em casa e a gente não vai conseguir trabalhar. E sentir que existe um acolhimento, que existe um espaço para a nossa humanidade, né? Para abarcar a nossa humanidade no trabalho. Afinal de contas, as pessoas passam 70% do tempo de vida delas acordado no trabalho. Então, a gente é ser humano no trabalho, né? E aí tudo isso tem a ver com esse resgate do feminino, né? Por isso que eu fico impressionada o quanto que as mulheres fazem muita diferença nas organizações, assim, são as mulheres que percebem quando o problema é relacional. E elas falam, esse time não vai para frente, isso aqui não vai para frente enquanto não resolver a relação. As pessoas estão ressentidas umas com as outras, as pessoas estão machucadas. A gente precisa cuidar disso. E aí elas vão lá e contratam, né, um processo, uma trilha em comunicação não violenta, em um team building, né, em uma proposta que sai um pouco da lógica do resultado, meta, 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 vamos fazer um curso só sobre técnico, sobre... Não, a gente vai fazer um processo para a gente se encontrar, para a gente se conhecer, para a gente conversar, para a gente ganhar um pouco mais de confiança um no outro, que é um lugar mais sensível, que é um lugar mais subjetivo. E raramente é um homem que vai atrás disso. Rarissimamente. São as mulheres dentro das organizações que vão atrás. E os homens agradecem depois. Falam, nossa, foi muito bom, nossa, a gente se conectou, nossa, foi legal. Mas por conta da estrutura, da cultura, o homem não vai propor isso. É algo que. Não estou generalizando, claro que alguns vão, mas é a minoria ainda, né? E por isso, assim, é tão importante as mulheres estarem em todos os lugares, as mulheres entrarem cada vez mais. A gente precisa, o mundo precisa. Porque senão a gente vai se matar muito mais. Assim, a gente já está se matando, né? O planeta já está colapsando. O sistema capitalista está colapsando, o planeta está colapsando. Talvez a gente consiga adiar um pouco esse colapso, se mais mulheres estiverem à frente também, né? Se a gente escutar um pouco mais as mulheres, e escutar o feminino dentro de nós, porque não são as mulheres especificamente, os homens têm um feminino dentro deles também, mas eles vão precisar acolher e lidar com ele de forma saudável, né? E abraçar esse feminino nesse lugar de vamos sim falar de sentimento, vamos sim se vulnerabilizar, vamos pedir ajuda quando a gente estiver com medo, quando a gente estiver inseguro, vamos falar do que a gente está sentindo, né? E não vestir essa carapaça, essa armadura, né? Que tá, enfim, separando todo mundo e tornando a vida muito meio assustadora atualmente, inclusive, né? Com recentes acontecimentos na política, assim, tá um pouco assustador, né? Então é isso. Estamos indo no caminho oposto, né? Se a gente parar para pensar nesse momento no mundo, né? Agora. E aí, mais urgente ainda, então, a gente fortalecer as mulheres, fortalecer o feminino, porque querendo ou não, as mulheres podem contribuir com os homens para que eles possam abraçar esse feminino, né? São as mulheres. Bom, agora falando especificamente do primeiro ato, Tectônica, que é o nome do teu show e é também o nome do teu primeiro álbum, né? É, Tá, então, eu acho que não tem como começar a falar sobre, senão justamente por esse nome. Primeiro ato, dois pontos, tectônica. Por que primeiro ato e por que tectônica? Uhum.
tem aí uma brincadeira com essa coisa de ser um show teatral, né? Então é um primeiro ato nesse sentido também, né? O primeiro ato de uma peça, né? O primeiro ato de um espetáculo. E é também uma primeira ação, um primeiro ato, né? Porque eu acho que quando a gente está falando sobre vulnerabilidade, sobre depressão, e esse álbum tem a ver com isso, né? Com esse momento que eu estava meio depressiva, vivendo esse luto amoroso e tal. A gente precisa se honrar, a gente precisa se relacionar com a gente mesmo, a gente precisa voltar um pouco para dentro e agir. Então, o primeiro ato também é para honrar essa atitude, essa decisão, esse ato de lançar, de produzir, de fazer por mim, né? Porque eu poderia nunca ter lançado. Quantas pessoas têm inúmeras coisas que elas produzem, né? Poemas que escrevem, músicas, né? E não colocam no mundo, vão guardando, né? Eu senti que eu estava meio seguindo nesse caminho. Então foi assim, não, eu vou me honrar, eu vou honrar a minha história, né? O que eu já produzia, vou honrar os meus filhos, né? As minhas criações. E eu vou colocar elas no mundo, né? Independente de qualquer coisa. Então, nesse sentido, um primeiro ato. E tectônica, porque é justamente essa relação que eu faço entre esses momentos em que a gente está precisando se rearranjar na vida, com também o momento que a Terra está vivendo, né? Na verdade, nós, humanidade, é que estamos na merda, mas a Terra está sendo, por enquanto, está sendo destruída. E tá e como é que a gente também brinca com essas polaridades, com esses elementos, né? Água, fogo, né? Ar, terra, né? Que é para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se rearranjar. Então, para mim tem a ver com uma brincadeira com as placas tectônicas, quando elas estão se tensionando muito, vai acontecer um terremoto e elas vão se rearranjar de alguma forma. E às vezes somos nós. Nós somos a Terra. Nós somos essas pessoas, né? A Terra com suas placas tectônicas que estão, tipo, dentro da gente, assim. Ai, caramba, né? Tem uma tensão rolando aqui. E a gente vai precisar lidar com isso e se rearranjar. Então, é um álbum existencialista. Então, tem a ver com essa tensão que vai gerar uma ação. Que vai, né? Ela vai desencadear ali um movimento. E aí é isso, primeiro ato tectônica, meio que por isso, assim. E inclusive tem um segundo ato platônica, que é o segundo álbum, que eu produzi 5 canções, também com o Marco França, que estão prontas, só que eu produzi, né, eu produzi 13 no total, lancei 8 no primeiro ato tectônica, e essas 5 são para o segundo ato platônica, e eu teria mais algumas, né? Mas passa tempo, né? Aí a gente escuta de novo, eu falo, nossa, mas agora eu já não me identifico mais com isso aqui, agora eu já queria mexer, e a gente acho que perdeu aí as matrizes das canções, então eu não tenho mais como mexer nelas. Então talvez eu tenha que regravar. Aí eu não sei quando que vai vir esse álbum, Segundo Ato Platônica, mas o Segundo Ato Platônica é, ele é sobre, uma vez que a gente se entendeu né, existencialmente nesse primeiro ato tectônica, o segundo ato é sobre a idealização, né? É sobre o sonho. Então, e aí fala sobre idealização em geral, sobre idealização amorosa, sobre idealização, né, utopia de mundo, né, para onde a gente quer ir. Então, o segundo álbum é sobre sonho. O primeiro é sobre entranhas e o segundo é sobre para onde a gente quer ir, né? Vamos sonhar. E também as contradições disso, né? E os perigos dessa idealização também. Então, também tem isso. O segundo ato. E isso que tu falou me lembrou de uma piada do George Carlin, que ele diz: The planet is fine, sabe? Tipo, o planeta tá bem. Quem vai morrer somos nós. Exato. E a gente trata o nosso fim como o fim do mundo, né? Assim, o mundo acabou, o pós-apocalipse, somos Não. nós morrendo. Mas o mundo vai continuar. Exato. Não, o mundo vai agradecer. Vai falar, nossa, graças a Deus a gente se livrou desse vírus. Exatamente. Gente.
O planeta estava aqui muito antes de nós e seguirá por muito tempo depois de nós. Né? É, mas Exatamente. falando do teu espetáculo, vamos usar até esse termo, né? Porque é um show de música, mas é Uhum, também um espetáculo. E tu trabalha, tem um trabalho muito forte visual também, né? uhum, Com uhum, teu figurino, com a maquiagem, e isso também está nos clipes das tuas músicas, né? Tem sempre uma história ali sendo contada e é tudo muito visual. Inclusive, fico imaginando aqui o trabalho desses clipes, porque um clipe, a gente não imagina o quanto de trabalho tem por trás, né? São 3 minutos e meio ali de música, 4 minutos, mas são às vezes semanas gravando, né? Mas eu queria que tu falasse desse trabalho estético que tu traz no teu espetáculo e também nos clipes que estão aí no YouTube para as pessoas procurarem. uhum, uhum. São 4 clipes, né, que eu idealizei, produzi, dirigi. La Droga foi um clipe que quem dirigiu foi um diretor lá da TV Cultura. É, mas os outros clipes, foi uma guerrilha, assim, né, uma loucura, na verdade, assim. Leoa Tectônica, o primeiro foi Leoa Tectônica. Aconteceu de dois amigos me chamarem para gravar o clipe deles como atriz, na verdade, e, e eles têm uma banda e tal, e sem cachê, aquela coisa, né? E eu topei, né? Tipo, vamos aí e tal, lógico, vamos gravar e tal. A gente vai pra praia, tá bom, beleza. E aí, de repente, eu tive esse insight, eu falei, peraí, eu tô lançando um álbum, né? Eu preciso de um videoclipe. E se eu propusesse pra eles uma troca, né? Já que eles não têm um cachê pra me pagar? E aí eu propus e eles toparam. Eu falei assim, olha, eu gravo pra vocês enquanto atriz o clipe de vocês, e vocês filmam o meu clipe. Beleza? Então, ao invés de passar 2 dias na praia, a gente vai passar 4 dias. 2 dias pra vocês, 2 dias pra mim. E aí foi uma grande loucura, enfim. E aí fui atrás de referência, não sei o quê, né, construção do roteiro. Chamei a Luísa Helene, que é uma grande amiga, grande parceira, artista também, maquiadora, enfim, maravilhosa. E ela foi comigo, fomos nós 4 pra praia, assim. E foi uma loucura, foi uma grande aventura. Depois passei 2 meses editando, porque, lógico, meu primeiro clipe, nunca tinha dirigido um clipe na minha vida, né? E, tipo assim, eles viravam pra mim, e agora, Ju, pra onde a gente vai? A gente, no meio das pedras, eu, ali, né? Vamos pra lá, e vamos ver o que que dá, né? Então eu saí com um monte de imagens, um monte de coisas, 2 meses pra editar. Enfim, é um clipe que eu gosto muito, Leoa Tectônica, é o primeiro, assim, e ele é bem maluco, assim, eu gosto bastante dele. É, e aí depois veio Sentido da Vida? Não, veio La Droga. Aí veio La Droga. La Droga é a canção mais teatral do meu álbum, né? Assim, é a canção em portunhol. Ela é bem dramática, bem dramática. É, e, e eu compus essa canção falando sobre uma paixão, né? Sobre a paixão como uma droga, né? Quando a gente se apaixona por alguém e não tem aquela pessoa, mas o quanto que isso é viciante, né? O fantasma da pessoa é viciante, a falta é viciante, né? Como uma droga. E aí a gente teve, eu e o Marco, né? O Marco falou para mim que conhecia o Fernando, né? Que é esse diretor lá da TV Cultura, que ele é bonequeiro também e que ele provavelmente toparia dirigir o clipe. E aí eu pensei, poxa, e se a gente fizesse uma boneca, né? E se a gente fizesse uma boneca, então? Porque eu não quero que esse clipe seja sobre a paixão por um outro. Eu quero que esse clipe seja uma paixão sobre a falta de mim mesma, sabe? Sobre o meu, sobre o reencontro de mim comigo mesma. E aí vamos fazer uma mini Ju. E aí a gente chamou o Dante, o Bruno Dante, que é um bonequeiro incrível. Ele, ele fez a minha persona artística, né? É, Essa persona, na verdade, é a Lola Calderon, sabe? No comecinho da nossa conversa hoje eu falei que já pensei em mudar meu nome para Lola.
A Lola Calderon é a minha persona artística nesse projeto, assim, que é essa mulher meio do cabaré, ela é dramática, ela é, enfim. E então já tinha esse figurino dela, que eu tive o apoio também da Companhia da Revista, do Kleber Montanheiro, queridíssimo, que me, né, abriu ali o acervo dele para eu escolher esse figurino. Então eu escolhi um figurino dessa, criei um pouco essa imagem dessa persona e passei as fotos pro Dante, ele fez a boneca. Então a gente fez gravamos no Cabaré da Cecília, La Droga, e foi uma grande loucura, um monte de amigos fazendo figuração, uma grande loucura, sempre uma grande loucura, guerrilha, porque clipe é uma coisa extremamente cara, e eu tive muita sorte de ter artistas e profissionais incríveis que toparam fazer comigo, assim, né, praticamente por nada, assim, pela vamos aí, por vamos fazer, vamos criar. Então, assim, foi um presente, né, do universo, assim. E esse clipe ficou muito legal também. Aí teve o terceiro clipe, que foi Sentido da Vida, que a gente filmou na companhia, né, no teatro na companhia da revista. E, e aí tem toda essa brincadeira com imagens antigas, né, de arquivo. Pra mim, é uma música e é um clipe que fala muito do momento que a gente tá vivendo agora, assim mesmo, assim, né? Sentido da vida, né? Para onde que a gente está caminhando agora, enfim, e essa necessidade da gente voltar, né? Dar uns passos para trás, também deu muito trabalho. E o último clipe foi esse dessa canção que você falou, né? Sobre ancestralidade feminina, que é uma homenagem ao feminino, na verdade, que é Viva a Escultura. Que foi um clipe que foram mais de 6 meses, a gente ia fazer com inteligência artificial. Ficamos assim, pesquisando inteligência artificial, eu e mais duas amigas, uns 6 meses, assim, produzindo um monte de imagem, um monte de coisa, blá, blá, blá. E aí, como parte do processo, vamos filmar você, isso é pra gente ter um pouco a sua imagem, mas aí a gente já põe a inteligência artificial, é só para ter um pouquinho a sua imagem e brincar com a inteligência artificial, beleza. E aí chamei Marcos Leone, que é um grande amigo também, fotógrafo, maravilhoso, e a gente filmou na casa dele, no teatro, desculpa, no estúdio dele, fica ali no centro. E aí as imagens ficaram ótimas. E aí eu comecei a gostar muito mais das imagens que a gente tinha filmado no estúdio dele do que tudo que a gente já tinha feito de inteligência artificial. E aí foi um processo, porque eu fiquei super assim, puxa, como é que eu vou falar para as minhas amigas que eu não quero usar nada que a gente criou? Mas assim, tipo assim, não dá, é outra coisa, né? Não, acho que não quero trabalhar com inteligência artificial agora. Acho que não serviu para eu entender isso mesmo, assim. E acabou que ficou um clipe mais simples, entre aspas, porque ele é praticamente inteiro no estúdio. Aliás, praticamente não, é inteiro. Sou eu com alguns figurinos no estúdio o tempo todo. E ao mesmo tempo é um dos meus clipes favoritos, assim, hoje. Mais simples e direto e sensível. Mas assim, gente, não recomendo fazer clipe. Embora eu já esteja me coçando para fazer o próximo. Não, mas, gente, é muito trabalho. Nossa, é uma energia que, né, que vai, que demanda, assim, nossa senhora, demais. E não tem um retorno tão grande, né? Porque hoje em dia você não tem um programa de videoclipes como antigamente você tinha na MTV. Não existe um lugar em que as pessoas vão. Beleza, tá lá no YouTube, mas assim, você tem que impulsionar, você tem que fazer um esforço para as pessoas irem lá assistir. Não existe um lugar. Claro, tem esse lugar para clipes da Isa, da Anitta, né? Esses clipes gigantes, mas pra galera mais alternativa, cadê, né? Eu acho que tem uma lacuna aí. Inclusive, quem estiver escutando, gente, for no cinema, vamos fazer um programa para falar, né? Pra gente poder analisar clipes, falar de clipes. Eu sinto muita falta disso, assim, não gostaria que tivesse mais esse lugar, assim. Para artistas independentes como eu, é muita energia, muito trabalho e muito gasto, às vezes, para algo que eu não sei se tem tanto retorno. Dizem para mim que o que mais tem retorno, entre aspas, hoje, o retorno no sentido de alavancar o seu trabalho, né, as pessoas te conhecerem mais, irem atrás da sua música, é a coisa mais simples mesmo de fazer vídeo no Instagram, fazer vídeo,
né? Enfim, você em casa, você o mais natural possível, né? E eu gosto da coisa da imagem, eu gosto do símbolo, eu gosto de pensar em mensagens subliminares, de fazer as pessoas, né? Eu quero que as pessoas assistam e viajem e façam conexões. Eu gosto do simbolismo, né? Bastante, assim, uma referência para mim muito grande é o Jodorowsky, que é um bruxo também, né? Que é um alquimista da imagem, do símbolo. E, e eu gosto muito de brincar com isso, assim, com essas simbologias também nos clipes, né? Então é isso, não sei, tô em crise um pouco com esse novo mundo aí, que o que pega mesmo é fazer videozinho natural de 30 segundos no Reels. Nossa, Não é fazer clipe. exatamente, Tudo assim, bem, então é para mais barato, né? engajar, Mas aí eu não faço, é, eu me empolgo pra mas, fazer a coisa. assim, isso é É, muito sei frustrante. lá, É muito frustrante mesmo. Você muito. produz um conteúdo que dá um trabalho inacreditável, mas o que engaja é um videozinho, um Reel, um É, uma dancinha no Shorts, um TikTok. TikTok, exatamente. E tu falou assim, né? O mais natural possível. E eu vou até aproveitar aqui para fazer esse desabafo, porque eu tenho até uma certa ojeriza aqueles vídeos que é o natural planejado, sabe? A pessoa falando pra câmera e se penteando. Cara, você não, como se ela Aham. tivesse casualmente, vou me pentear e por acaso vou ligar a câmera. Não. Você foi, você ligou a câmera, você pegou um ângulo, o seu cabelo já está penteado e você está fingindo que Exato. está se penteando, sabe? Ou então a pessoa fingindo que está cozinhando, assim. Eu já vi um vídeo com a menina com cebola na mão. Na verdade, não era nem uma cebola, era um alho. E aí ela passou, sei lá, 3 minutos falando e ela tirou um dente do alho só, assim, sabe? Porque ela não tava fazendo nada, ela tava só com alho na mão pra fingir, olha só, gente, estou cozinhando aqui. Nossa, eu detesto esse tipo de conteúdo, cara. Pois é, o tal dos ganchos, né? Os ganchos, tem que ter um gancho o vídeo, aí você tem que estar ou se maquiando, ou andando, ou fazendo alguma coisa que faz barulho, assim, né? Tipo assim, Isso, para prender atenção, você tem que fazer qualquer coisa, né? E a gente é um bando de ratinhos de laboratório, no final das contas, né? A gente tá aqui exatamente. só assim, reagindo a barulhinho. A pessoa... Tem uns vídeos assim para vender curso que o cara fica literalmente fazendo qualquer coisa, tipo assim, qualquer merda mesmo, assim, tipo, ele fica assim. Então, pessoal, ele bate qualquer coisa, assim, ó. Ele pega a coisa, ele assume. Eu acho até mais legal, né? Porque ele assume aleatoriamente mesmo, que pode ser qualquer coisa. Então ele fica, ó, pessoal, então, eu tô aqui. Ele faz qualquer coisa. Mas é isso, e é desesperador, porque eu não queria ser, não tenho vontade de ser uma influencer, eu não tenho vontade de ficar fazendo videozinho. Eu perco muito tempo quando eu faço também. Assim, me toma Nossa, um tempo da minha vida, sabe? Que eu realmente eu queria estar ocupando esse tempo com outras coisas. E aí eu tô um pouco. E agora com essa coisa também do Mark Zuckerberg ter, enfim, decidido que pode tudo, né? Que não vai ter mais nada. Enfim, a gente tá vendo aí, né? Alguns sinais um pouco assustadores, assim, desses tempos. Eu fico pensando, será que a gente vai sair, na verdade? Na verdade, daqui a pouco a gente vai precisar sair das redes, né? Na real. Eu acho. Eu, cara, eu, eu acho difícil pensar nisso agora, mas ou sair das redes ou ir para outras, ou democratizar, ou pulverizar esse poder todo, porque tem três pessoas com poder total sobre toda a nossa comunicação, né, digital, toda. Então, assim, sim, tá bem insustentável, né? Tá bem é. insustentável. E aí eu já tô assim, gente, não, vai acontecer alguma coisa aí que vai precisar mudar. Não sei, não sei. Tô esperando pra ver. Aí, De repente é esse ato que a gente tá precisando aí, de falar assim, gente, vamos todo mundo sair das redes sociais, acabou agora. Agora é só e-mail. Agora a gente só se fala por e-mail. Chega. é, além, Sei lá. assim, ter poucas pessoas Eu controlando adoraria. tudo já é ruim, né? E essas poucas pessoas É, serem o Zuckerberg e o Elon Musk, aí realmente. exatamente. Como a gente vai fazer agora? Né? E estamos aqui usando e alimentando Sim, a empresa dele com o nosso tempo, com os nossos dados.
Hum, tá bem difícil nesse momento, né? tá. De É, sustentar essa contradição aqui. a É, gente acaba jogando o jogo, né? É é, difícil. Mas enfim, deixando um pouco esse papo pesado de lado, eu queria voltar para a coisa da boneca, porque eu adorei a boneca. Porque aham, a boneca, tu falou do clipe, mas ela tá no show também, tá no né? show. Tu se apresenta com ela. E de fato a boneca é uma pequena Juliana. Vocês vão lá no Instagram, ali, o Instagram, mas vale lá no Instagram da Juliana e ver a boneca, a cara dela. E ela tá ali se apresentando, cantando junto com a boneca. Como é essa performance com a boneca, assim, foi uma habilidade que tu teve que aprender também? É na base do improviso? Nossa, Como funciona? olha, eu não sou uma bonequeira, né? Não sou uma manipuladora de bonecas, não tive esse treinamento. As coisas vão acontecendo muito, de uma forma muito orgânica e intuitiva também, né? Esse show ele tem muita história, né? Assim, em geral, se você for olhar os 4 videoclipes, talvez o sentido da vida seja. Não, o sentido da vida também. Os 4 videoclipes, as imagens, os símbolos que eu fui criando ao longo desses trabalhos, estão todos no show. Então, cada clipe que eu fui fazendo, eu fui incorporando no show aquela imagem, aquele símbolo que marcante do clipe, né? Então, Lua Tectônica, que eu tenho, né, que tem o véu vermelho, né? É, no clipe eu tô com as mãos pintadas de azul, mas no show eu uso uma luva azul. Essa imagem existe no show. É, La Droga, eu fiz a boneca, incorporei a boneca no show. Sentido da Vida, que eu faço o clipe todo de terno, né? Esse terno foi pro show. E Viva Escultura, que é tudo vermelho, esse vermelho todo tá no show. Tipo assim, o show eu levo um tapete vermelho, de veludo, né? Então ele é bem vermelho, né? Então todos os elementos dos clipes que foram surgindo, se eu fizer outro, vai entrar no show também. É isso, ele tá em movimento, tá em construção sempre. E a boneca. É isso, não tinha como, né? Essa boneca, ela ficou, assim, é inacreditável o trabalho do Dante. Sou eu mesmo, assim, é uma mini Ju real. E é muito simbólico, é muito forte, né? A imagem dessa mini Ju, né? E em algum momento, eu visto o figurino dela, a gente fica com o mesmo figurino no show. E, pois é, quando acabou o clipe, eu falei, eu não posso, essa boneca não pode ficar guardada numa caixa. Essa boneca vai entrar pro show, ela vai fazer parte do show, claro. E principalmente na música. Na música ela droga, né? Que a música que ela tá no clipe ela aparece, mas ela também aparece depois. Porque ela ganha essa dimensão, né? Desse reencontro comigo. Porque no final das contas é sobre isso. É sobre quando a gente se abandona, né? O primeiro ato tectônica é sobre isso. É um show existencialista sobre esses momentos em que a vida não tá fazendo sentido e a gente vai precisar se reencontrar. E, e conversar com a gente mesmo, né? E dar a mão pra gente mesmo. E é isso que eu faço com ela, né? É um reencontro comigo, e ela simboliza isso ali, esse meu renascimento, né? Esse reencontro com a minha persona artística. O show tem um pouco a ver com isso, né? O quanto que eu fui me desviando, de ser quem eu queria ser, de fazer o que eu queria fazer. E a boneca representa isso no show, né? No princípio, nos primeiros shows, tinha sempre um bonequeiro para fazer a boneca, né? Inclusive, a primeira vez que ela apareceu num show, o próprio Dante manipulou, ele que fez ela, ele que manipulou, foi muito bonito. Mas ao longo do processo de fazer os shows, eu fui primeiro entendendo que eu precisava ser um pouco mais sustentável, né? Porque não dá para você fazer show com banda o tempo todo de forma independente. Eu ainda sou uma artista muito desconhecida. Então, o Sesc não sabe que eu existo. Ninguém, sei lá, você sabe, enfim, não tem contato nenhum. Eu faço shows quando eu quero fazer o show, sabe? Eu tenho alguns contatos com casas de show, eu quero fazer, vamos fazer, a gente faz. E é isso, é uma relação muito comigo mesma, assim. Eu faço porque é importante para mim fazer, e quando eu faço, o retorno sempre me alimenta, né? E aí eu falo, tá, então eu vou fazer mais, tá bom. Aí eu faço.
E aí eu fui diminuindo. Então eu falei, poxa, peraí, vamos para essência, vamos para essencial agora, que é o show que eu tenho feito. Os últimos 4 shows que eu fiz foram assim: eu, um tecladista e a boneca. É isso, é um show intimista, cabaré. Sou eu, o teclado, né, o piano e a boneca. E agora eu manipulo a boneca. E desde a primeira vez que eu manipulei a boneca, o retorno que eu tive foi de um amigo queridíssimo. Ele falou: Amiga, precisa aprender a manipular melhor. Eu falei, "Talvez." Você não quer lá, ele até me indicou uma pessoa pra me ajudar. Aí eu marquei com ela me ajudou e tal. Tipo, foi legal, mas assim, tipo, porque ela pode ganhar uma vida melhor, né? Porque eu fiquei só balançando a cabecinha dela. Ela ficou assim, ela não tinha muita vida. É, mas um outro feedback também desse mesmo amigo, de vários outros, é muito mais forte quando você tá manipulando ela. Que é você se manipulando, né? É você com você. Você não tá fora, é você com você. Então, a imagem é muito forte, né? Então é isso. Eu vou fazer um show agora, dia 28, inclusive, lá no Teatro da Rotina, terça-feira que vem. E vou fazer outro show dia 15 de março, lá na Vila Itororó, que é um espaço muito interessante, né, também. Que, não sei se você já foi lá, que é uma vila, assim, de casas em ruínas. É um espaço muito, muito legal. Eu vou fazer pela prefeitura lá, dia 15 de março. É, E é isso, aí é sempre um reencontro comigo, né? É sempre um reencontro com a boneca. É sempre voltar a pegar ela e brincar com ela. E tem esse lugar de que ela fica guardadinha na mala dela, que é um teatro. É um teatro na mala. Olha que massa. É, que quem fez foi Laerte Cassimos, também um grande amigo maravilhosíssimo. Quem fez esse teatrinho pra mim, dentro da mala. E ela mora nesse teatrinho dentro da mala, ela fica dentro da mala no teatrinho. E aí eu preciso honrar ela e de vez em quando levar ela pro teatro de verdade, né? Levar ela pro palco de verdade. Então é um pouco esse simbolismo, assim, da minha persona atriz que mora aqui e que precisa estar no palco, né? Então eu levo Juliana, ela. eu preciso que tu me mande uma foto da boneca na Você mala. quer ver a boneca? Posso pegar ela Eu agora pra você quero, ver, por quer? favor. Quero, Peraí. lógico. Essa é a mala que ela fica. É, uma droga. Aí, deixa eu abrir aqui. Espero que ela não esteja muito descabelada. Ela vai ter que fazer um vídeo de influencer penteando o cabelo. É. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vai. Uhum. Olha só, que massa. Tá vendo ela aqui? O Sim, teatrinho tô. dela. É, Teatrinho, não. eu vou pegar ela aqui, peraí. Olha, gente, a mini Ju. A É cara é ela. realmente muito bom. É, é essa pessoinha aqui. Pois é, gente. É um trabalho muito lindo, né? Sim, É muito sim, perfeito, assim, fantástico. é uma escultura mesmo, né? Uhum. Uma maravilhosa, né? Sim. Acho que todo mundo vai Desnudante, ficar com gente. vontade de ter um mini de si, né, um É, bonequinho. é muito doido, é muito doido. Foi muito louco quando o Dante estava fazendo ela, né? Porque ele foi me mandando fotos do processo e é tão forte, né? Você vê você mesma sendo feita, né? Tipo, quando ele ia fazendo, vou guardar ela aqui. Quando ele Uhum. ia fazendo, tipo assim, olha, as suas mãos, as suas perninhas, o seu pé.
Meu pé é igualzinho, meu pé. Aí a cabeça dela, assim, quando ele foi esculpindo, e aí ela só a cabeça carequinha, assim, né? E aí quando ele foi colocando cabelinho, quando ele foi... Tipo assim, eu falei, gente, ele tá me construindo, né? É muito doido. E foi um pouco antes de eu lançar o álbum, né? Eu lancei 3 singles antes de lançar o álbum, que foi Leoa Tectônica, La Droga e Sentido da Vida. Então foi bem antes de lançar o álbum, assim. E aí pra mim foi muito simbólico ver ele me construindo, porque é isso, é exatamente esse processo de construção, né? De uma, enfim, de uma obra, né? E é isso. E aí eu sinto que a cada show tem um pouquinho, tem um tijolinho a mais, sabe? Tem um tijolinho a mais a cada show. E é isso, assim, acho que quando você, enfim, espero que você vá ver o show, se você puder. Dia 28 agora tem dia 15 de março, mas é isso, acho que você vai entender muito dessa coisa desses tijolinhos, assim, né? Das referências, dos simbolismos de cada clipe que se você já viu, você vai falar, nossa, aqui, ó, aqui tá tudo aí. Então é isso, é um processo, né? Um processão. E eu espero fazer esse show ainda bastante, porque tem muito trabalho nesse show. Sim, Tem muita muito. história, né? Muita história. E Juliana, naturalmente, sendo quem sou, né, eu não poderia deixar de falar também da Juliana escritora, já que estamos falando, né? Falamos da Juliana atriz, Juliana cantora, Juliana comunicóloga, mas tem a Juliana escritora e que aparece no teu show porque tu intercala as músicas com poemas e contos da tua autoria, com esse trabalho de autoficção. Então, eu quero que tu fale da tua relação com a escrita e algo que também sempre me deixa muito curioso, eu sempre faço essa pergunta, em relação a gêneros literários, mas aqui vai ser em relação a, não a gêneros literários, mas a artes diferentes, né? Escrever um conto, um poema, para ti, é muito diferente de compor, de escrever a letra de uma música, sabe? São processos muito diferentes, vêm de lugares diferentes. Então, eu queria que tu Uhum. falasse Uhum. do teu lado, É, escritora, e dessa questão. olha, eu não sei se vem de lugares diferentes. Eu comecei a compor muito intuitivamente, assim, tipo no chuveiro mesmo, assim, né? Então, tô cantando, cantarolando, e aí, nossa, peraí, tem uma coisa aqui. E aí escrevia e gravava, e é isso. É, e também já aconteceu o contrário, também já aconteceu de eu escrever um poema, por exemplo, Leoa Tectônica era um poema. Uhum. E eu falei, cara, esse poema, eu gosto desse poema, né? Tipo, e se eu transformasse ele numa canção para poder tocar ele, né? E aí comecei a pensar na melodia e desenvolvi a melodia. Era um poema. Então, acho que tem muitos caminhos possíveis, né? É, e a escrita, para mim, vem de um lugar também de muito de. Vem de um lugar terapêutico mesmo, assim, né? Eu sinto que eu fico um pouco mais criativa quando eu tô me sentindo algo. Mas, assim, principalmente na melancolia. A melancolia me torna mais criativa. É fogo isso, porque eu não quero ficar melancólica, né? Mas o tempo todo. Mas a melancolia me abre esse lugarzinho, assim, de falar assim. E aí começa a escrever e sai. E aí eu fico feliz que eu escrevi aquilo. Eu falo, ai, tô melancólica, mas olha só, eu gostei do que eu escrevi. Então tem um lugar de cura, assim, eu acho, de transmutar algo que você está sentindo em algo que você vê valor também, né? Que é algo que tá na sua frente ali, que você fez e que vai ser perene, né? É, Uhum. Twilight Quest, por exemplo, que é uma canção que tá no show, que tá no álbum também. Na verdade, deveria se chamar Mr. Darkness, porque todo mundo lembra dela como Mr. Darkness. Mas é Twilight Quest porque é em busca do crepúsculo mesmo. É uma conversa com a escuridão, com a sombra, né? E eu fiz essa canção na cama, num dia que eu estava extremamente depressiva, que eu não consegui levantar para trabalhar. Eu falei, liguei para minha chefe na época, graças a Deus, era uma pessoa sensível. Eu falei, olha, estou mal, não vou conseguir trabalhar hoje, tipo, não consigo sair da cama. E ela tomou, beleza. E eu fiquei na escuridão do meu quarto pensando, meu Deus, eu estou muito atraída por essa melancolia. Essa melancolia está muito atraente.
né? Nossa, ela está me rendendo, eu estou rendida. E aí eu comecei a conversar com isso, né? Tipo assim, Mr. Darkness, who are you? Mr. Darkness, don't speak. Tipo, e aí eu começo a falar com o Mr. Darkness, que é essa escuridão, né? E aí é muito doido, porque na metade da cama eu já tava passeando pela casa, eu já tava, tipo, eu já não tava mais na melancolia. Eu já tava num processo criativo que tava me entusiasmando, que tava me deixando empolgada. E aí eu terminei a música e fiquei bem. Porque eu falei, nossa, que legal, olha o que eu fiz, né? Que legal, eu fiz algo que eu gosto a partir de uma sensação ruim, assim, né? Eu tava mal, tava triste, mas então eu me relacionei comigo, né? Foi uma conversa comigo, na verdade. É isso. Então acho que a escrita, a expressão em geral, né? A arte em geral, ela tem esse lugar, né? De colocar você em contato com você. E aí pode vir de várias formas. Para mim, tende a vir em momentos de mais vulnerabilidade, assim, que é quando eu preciso criar. Porque eu sou muito extrovertida ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa que você olha e fala, nossa, a Juliana é muito melancólica, né? Não, eu sou uma pessoa, né, que tá, tipo, enfim, gosto de gente, gosto de estar com todo mundo, me divirto. Sou extremamente sociável. Então é muito fácil, quando eu tô bem, não criar nada. Porque eu tô tomando uma cerveja, porque eu tô sambando, porque eu tô, entendeu? Eu tô distraída aí, curtindo a vida também, vivendo. E aí, nos momentos de maior vulnerabilidade, são os momentos que eu preciso me entender, que eu preciso me relacionar comigo. E aí, a maior parte das vezes são nesses momentos que eu vou escrever, que eu vou compor, né? É, tem uma urgência nesse lugar. Mas é isso, não precisa ser assim. Repentina, por exemplo, que é a banda que eu tenho com o Rafael Castro. A gente compôs todas as canções juntos e a gente não tava vulnerável, não, a gente tava tipo, vamos compor, vai, vamos lá. Aí abria uma cerveja, então vai, vamos falar sobre o quê? Tal coisa. Então, o que que você acha de. E a gente foi e fez um álbum que vai ser lançado esse ano. É, chama A Última Primeira Vez. É um álbum inteiro sobre amor. Todas as canções são sobre relacionamentos amorosos. É, e todas a gente compôs juntos e todas a gente canta juntos no show também. Então, assim, isso é outro processo, né? Então, e não tem nada a ver com o primeiro ato tectônico, nada a ver, nada, né? É isso. Você pode olhar e falar assim, não, a Juliana é isso. Não, isso é uma coisa. Isso é uma obra específica que tem essa história e tal. E tem muitas outras possibilidades de histórias, né? E muitas possibilidades de caminhos. Mas é isso, a escrita para mim também está muito nesse lugar de experimentação, de acreditar que a gente pode criar, porque eu acho que a gente também cresce muito com essa imagem de que existem os poetas, existem os escritores, existem os cantores, existem os compositores. Eu não sou. Quem falou que você não é? Né? Você não é enquanto você não estiver sendo. Então, assim, quer cantar, começa a cantar. Quer escrever, começa a escrever, né? Enfim, acho que a gente se prende muito numa coisa, não tem que ser desse jeito, tem que ser a pessoa que tem o selo, né? E eu entendi isso mais ou menos também em 2014, assim, que eu podia escrever mais, que eu podia escrever poesia. Ah, eu posso escrever. Por que não? Né? Vou me experimentar. Foi mais ou menos na mesma época que eu tava me soltando mais para compor, assim. Então, assim, vamos brincar, vamos ver o que que sai. Pode sair uma coisa ruim. Tudo bem, joga fora. E, e vai brincando, né? Vai sentindo. Então tem muito isso. E no show eu misturo esses. Eu trago poemas, contos. Enfim, tem textos. Tem um conto de 2007, 2008. Falei que eu comecei a escrever em 2014, mentira. Sempre gostei de escrever, na verdade, né? Desde criança, desde adolescente, assim, sempre fui boa de redação, sempre gostei de escrever, mas poderia ter escrito muito mais. Escrevia pontualmente, assim. Mas tem esse conto, tem poemas, tem histórias, tem cena, e é isso, eu fui fazendo enfim, costurando mesmo, assim.
trechos de textos que eu já escrevi ao longo da minha vida e que me ajudam a contar essa história, assim, que as canções do álbum já contam, mas não tanto, né? Você pode escutar o álbum na ordem, talvez você entenda que tem uma narrativa ali, mas no show ela fica bem clara, por conta de todas essas costuras também. Tu falou que o conta de 2007. Fiz uma conta rápida aqui, 18 anos, né? Nossa, como pode 2007 já ter 18 anos? Meu Deus, né? O tempo É, voa, o é, tempo voa demais. demais. Pois é. Nossa, meu Deus. Pois eu tô falando que esse show tem história, gente. Tem história mesmo. É a minha vida. Tem a minha vida Não. inteira nesse show. Então, oi, quem sabe você se anima a escrever mais. E quem sabe um dia eu te recebo no outro podcast, É, no então. Literatura, quem Eu tô sabe? começando a escrever um livro, na verdade, sobre comunicação não violenta, com as minhas parceiras, Olha assim, de só. comunicação não violenta. Mas aí é outra coisa. É Sim. ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, enfim, não ter esse lugar da literatura, né? Uhum. Mas eu tenho coisas que eu poderia publicar um dia, quem sabe também. E escrever mais Sim. mesmo. Eu acho que eu preciso escrever mais. Eu preciso, É, faz e bem. não necessariamente ficando melancólica. Eu preciso entender que não precisa. Vai, fica Exatamente. quieto e escreve. Então, Ah, então, Juliana Caldeirão, muito obrigado pela tua presença, por ter vindo aqui conversar. Foi um ótimo papo. Acho tua história muito legal e muito inspiradora também, sabe? Essa coisa de ir matando a cara, de ir fazendo, eu tenho essa admiração por pessoas que vão se virando nesse universo artístico, sabe? Então, assim, tem que fazer um clipe, vamos fazer de algum jeito, né? Tem que exato, fazer um show, vamos fazer de algum jeito, e pega daqui, empresta dali, e acho que dentro desse universo, né, da arte independente, as pessoas tendem a ser solidárias, né? Então, tu falou assim, eu faço aqui para ti, você me ajuda a colar, o cara faz a boneca, o outro faz isso, né? Esse senso de comunidade até que a gente vai criando. Então, foi muito legal falar contigo. Desejo todo sucesso. Te agradeço muito. E também, né, abro esse espaço também para falar com as pessoas que podem te encontrar. A gente está aqui falando mal das redes sociais, mas pois é, elas né? estão aí. Como que Ai, as pessoas podem te gente, encontrar? me encontre na Pompeia. Vamos lá, né? Meu arroba no Instagram é ju.calderon. No Spotify, nas plataformas de streaming, para vocês que quiserem escutar o álbum, também Juliana Calderon, vocês me encontram. E eu recomendo, se vocês forem escutar o álbum, escutarem e assistirem ao mesmo tempo no YouTube. E aí, irem pro meu canal no YouTube também, Juliana Calderon. Será que tem? Acho que é Ju Caldeira, talvez também, pode ser que seja, para me achar lá. Mas é isso, primeiro ato tectônica, Juliana Calderon. Vai ter uma playlist lá do álbum, vocês conseguem ouvir o álbum assistindo, né? Porque tem os 4 videoclipes. E eu acho que o álbum ganha, né, com esses clipes, assim, as canções, né? Diferente, você pode só ouvir, mas você vê também as imagens, acho que pode ser bem legal. E tem os visualizers também das outras canções. Então, todas as canções têm uma imagem ali, né? Então, recomendo que vocês ouçam o álbum lá. Tenho 3 singles, de releituras também, lançados nas plataformas, que é uma versão de Foguete, né, desse Shot, do J. Veloso, e do Rock Ferreira. Uma versão de It's Always You, do Chet Baker. E uma versão de La Llorona, que é uma canção que faz parte do meu show também, que é essa canção popular mexicana, que também foi eternizada na voz da Chabela Vargas, né? La Llorona, tem uma versão que eu gravei ao vivo num dos shows que eu fiz. Enfim, então tem esses 3 singles também que vocês podem ouvir, e aí não tem. Ah, não, no YouTube tem um vídeo de La Llorona, do show em que foi gravada essa faixa. Então é isso, acho que é isso. E convido todo mundo que acho que não vai ser lançado a tempo essa entrevista do show do dia 28 de janeiro, mas talvez seja lançado a tempo do show do dia 15 de março. Será, com certeza. Será? Então, quem está escutando e quiser ir conferir o show
Dessa vez com banda, não vai ser só voz e teclado e boneca, vai ser voz, teclado, boneca, baixo acústico, trompete e teclado. Não, trompete, baixo acústico e talvez bateria, ainda tô pensando. E vai ser lá na Vila Itororó, que é um espaço muito, muito, muito especial. Então, espero vocês dia 15 de março. Vai ser bem depois do carnaval, né? Acho que o pessoal vai estar meio ainda de ressaca. Talvez tenha algum bloquinho competindo com o meu. Talvez não, com certeza vai ter uns 20 bloquinhos competindo com o meu show. Mas acho que vale a pena. Vai ser às 7 da noite, no dia 15 de março. E aí, confiram nas minhas redes, enfim. E no Facebook também, mesma coisa. Juliana Caldeirão, vocês conseguem me achar, eu acho, normalmente. Ok. É isso. Então é isso. Prazer Obrigado, enorme, Juliana. Bruno. Muito obrigada pelo convite. Adorei o papo também. Adorei o fato de você ter. As suas perguntas foram muito boas, assim, né? Teve um cuidado de você, de fato, conhecer o meu trabalho antes, assim, achei muito legal mesmo. Obrigado. Ok, obrigado. E já que estamos fazendo recomendações, eu vou fazer uma não recomendação, assim. Já que a gente falou do La Llorona, né? Deu um Ah, filme muito ruim, tá? A Maldição da La Llorona, não assista. É horroroso. A não não ser que você assistam. seja um maluco que vê qualquer filme de terror tipo eu. Mas se não, não façam Nossa, isso. Não. e eu odeio filme de terror. Eu não veria jamais, de qualquer jeito, assim. Porque La Llorona tem esse mito por trás, né? Sim, Desse fantasma, dessa mulher né, que afogou os filhos depois os de ser filhos. abandonada pelo esposo, pelo marido. Ela fica com tanta raiva que ela afoga os filhos no rio e ela passa a vida. E existe essa lenda, né? Que as pessoas veem esse fantasma da La Llorona, que é uma mulher de branco vagando pelas margens dos rios, sempre chorando, né, tentando resgatar a alma dos filhos que ela afogou no rio. E essa é a lenda, né? Que acho que deve ser meio, talvez, sobre isso um pouco esse filme de terror. Uhum, Mas eu gosto muito da leitura mais psicológica desse mito, dessa lenda, que é sobre uma mulher que mata a própria criatividade dela, né? Então, tem esse lugar de uma mulher que afoga os filhos, né? Simbolicamente, a própria criatividade. E aí, de fato, isso é triste, né? Então, que a gente possa resgatar a nossa criatividade, mulheres. Vamos aí. exatamente. Então é isso. Não assistam A Maldição da Llorona, ouçam a Juliana cantando La Llorona e, como sempre, nos vemos em breve. Muito obrigada, Bruno. Um beijo em todo mundo, gente. Obrigada por ficarem com a gente até aqui.